Oi, gente! Eu me chamo Rose e aqui no canal eu compartilho as minhas experiências, a minha jornada pelo caminho do autoconhecimento. Quem me segue aqui sabe as mudanças e as curas que eu promovi na minha vida e eu sigo me curando. Então, gente, eu me tornei uma consteladora sistêmica. E eu compartilho aqui, além das minhas experiências, os casos de constelação sistêmica também, porque eu amo ser consteladora e eu amo compartilhar esse conhecimento aqui também no canal. Então, gente, em resumo, eu falo de autoconhecimento, eu falo de cura e eu compartilho muito da minha própria cura, da minha própria história. Porque eu acredito que todos nós, temos alguma coisa para compartilhar com o outro que pode auxiliar o outro na jornada também da própria cura, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês um caso. Um dos muitos casos que eu tenho atendido. E vocês estão vendo aqui uma representação de um campo sistêmico, de um sistema familiar. E os bonequinhos são os arquétipos, que representam um membro do sistema, uma situação, enfim, o que a pessoa quer constelar. Eu escolhi trabalhar com os bonequinhos, tá bem? Mas se você for pesquisar, você vai ver que tem outras modalidades de constelação. Eu gosto dos bonequinhos, me identifiquei e eu trabalho no online. Então, é um ótimo método. Quem está constelando comigo do outro lado do vídeo percebe o próprio campo, todas as energias. É fantástico. Mas vamos ao caso, Rose? Vamos lá. Pessoal, uma maravilhosa veio constelar comigo e quando uma pessoa vem constelar, é porque ela está em sofrimento. Ela já fez de tudo e ela não conseguiu encontrar a raiz do problema dela, porque existem pontos cegos. Então, ela pede para abrir a constelação sistêmica dela. Porque a constelação sistêmica é isso. A constelação sistêmica é um método terapêutico, vamos assim colocar? Sim. É uma forma de terapia breve? Sim. Mas não tem como conceituar exatamente o que é a constelação, não, tá bem? Eu resumo dizendo que a constelação sistêmica te conduz até a raiz do seu problema e ela mostra caminhos de solução, dentro das ordens do amor ensinadas por Bert Hellinger, o amado professor, que deixou esse legado maravilhoso. Então, essa maravilhosa veio constelar porque ela estava em sofrimento. Ela já havia passado por vários finais de relacionamentos amorosos. Então ela veio e nós abrimos o campo. Ela escolheu uma bonequinha pequeninha para representá-la. O que isso quer dizer? O tamanho dos bonequinhos, as cores, não quer dizer muita coisa, mas ao mesmo tempo, se olharmos com cuidado, quer dizer sim. Por exemplo, aqui. Ela escolheu uma bonequinha. Ela olhou, eu coloquei os bonecos no campo, pedi para ela escolher um representante dela e outro do relacionamento. E para ela escolheu essa bonequinha tão pequenininha. Por quê? Porque é assim que ela se sentia internamente. Por isso que a escolha dos bonequinhos é importante. Não necessariamente, mas se olharmos com cuidado é sim, porque ela se sentia pequenininha, tá bom? Então, muito bem, muitos movimentos aconteceram. A constelação sistêmica dela durou 1h30. Tem constelação que termina em 1 hora, que os movimentos, né, são feitos e a constelação a gente abre ela e fecha em 1 hora? Sim. No entanto, pode ser que dure mais. Depende do campo sistêmico, depende do sistema familiar da pessoa, depende dos movimentos.
No caso dessa maravilhosa, entre a abertura do campo e o fechamento da constelação, levamos 1h30. Essa foi a duração. Mas eu vou resumir aqui rapidinho, em poucos minutos, para vocês entenderem algumas coisas. Talvez te ajude aí a entender algumas coisas na sua vida ou na vida de alguém que você conheça. Muito bem. Então, ela disse para mim: Rose, eu acompanho seus vídeos e eu acompanho você no Instagram. E eu percebo que você fala muito do pai e da mãe, que nós temos que olhar essa relação. Eu vim constelar o relacionamento amoroso, porque eu já passei por vários finais de relacionamento e não está com os meus pais essa questão. Eu não tenho problemas com os meus pais e eu não estou carregando essa dor deles, porque os meus pais são felizes. Eles estão casados há muitos anos e eu só vi felicidade nos meus pais. Eu disse: tudo bem, amada, vamos abrir a constelação e saber o que está acontecendo? Abra seu coração para que o seu campo sistêmico, o seu sistema familiar te mostre a raiz desse problema, porque ela realmente estava sofrendo. Então, quando fizemos os movimentos, aliás, quando o campo sistêmico nos guiou para todos os movimentos até a origem do problema, o campo trouxe os avós dela. Mais precisamente, a avó, mãe da mãe dela. E ela ficou surpresa, porque ela disse: jamais pensei que o problema estaria com a minha avó. E aí ela se lembrou que, na verdade, os avós nunca se separaram, foram casados a vida inteira. Já partiram desse plano, mas as energias ficam, pessoal. As energias sempre ficam no plano, independente se a pessoa já é falecida ou não. Então, ela se lembrou que, em verdade, os avós nunca se separaram, mas nunca foram felizes. Eles não se separaram legalmente, mas dentro de casa eles viviam separados. Cada um dormia em um quarto, só falavam o necessário. Na verdade, não queriam expor o que acontecia dentro de casa. E pensavam que um divórcio seria uma coisa feia, por crenças e tudo mais que eu não vou entrar aqui no mérito, não cabe a mim. Mas enfim, fato é que os avós não foram felizes no amor. A avó carregou uma tristeza por anos, né? Esse peso. O que acontecia com a neta aqui? Ela estava sendo leal à vovó, a avó dela, porque ela nunca foi feliz. Ela viveu a vida inteirinha com um homem que ela não amava. E o casamento, na verdade, era uma ilusão. Era de aparências. E nesse sentido, gente, como é o movimento aqui? Ela é como se ela dissesse para a avó, né? Vó, em honra a você, eu também não sou feliz. Em honra a você, eu sigo aqui, triste, e nunca encontro alguém que me ame. Então, eu sigo assim, vó. Em honra a você, não sendo feliz no amor também. Quando chegou nesse ponto, foi emocionante para a cliente, para a maravilhosa que estava sendo constelada. Ela percebeu que ela estava sendo leal à avó, carregando o peso da avó, a dor da avó. Então, ela devolveu o peso. A avó disse para ela: minha neta, você carrega algo meu e eu quero que me devolva, por favor. Eu sou a grande, você é a pequena. Eu dou conta. O que é meu, deixa comigo, eu carrego. E a neta, no começo, não queria devolver. A maravilhosa que veio constelar. Outros movimentos foram feitos, porque a constelação sistêmica, gente, é o tempo da alma, não é o tempo do relógio. Não adianta querer apressar o campo. Então,
Aos pouquinhos, com amor e respeito, ela devolveu o peso da avó. E ela disse: Vó, eu sinto muito. Carreguei algo seu, mas foi por amor. Agora, vó, com todo respeito, eu te devolvo o que por amor tomei como meu. Você é a grande, vó, eu sou a pequena. Seguirei meu próprio destino fazendo algo de bom. Nem melhor e nem pior que você, vó. Apenas um pouquinho diferente. Então, a avó a abençoou. E assim, ela quebrou a lealdade. Ela quebrou o padrão de sofrimento. E a avó empoderou-se. A avó ganhou força. Porque a neta estava carregando o peso da avó e assim enfraquecia a avó. Tá bem? Como se ela não tivesse força para carregar o próprio peso e ser responsável pelas próprias escolhas. Foi linda essa constelação, gente. Foi maravilhosa. E é isso. Uma coisa que eu quero deixar clara. Não pense que vocês podem estar carregando somente o peso do pai ou da mãe de vocês. Nós, por amor, carregamos o peso de qualquer membro do sistema familiar. Em especial dos pais, que são a nossa raiz, nossa matriz, de relacionamento. E os nossos avós, carregamos muito por eles. Carregamos o peso dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, por amor. Mas a gente tem que reconhecer que eles têm força para carregar o próprio peso. Eles já pagaram o preço. Não precisamos mais fazer isso. Seguir repetindo um padrão de sofrimento, de tristeza, de dor. E quando a gente diz aqui as frases sistêmicas, né? Eu sou a grande, você é a pequena. E a neta repete, né? Vó, você é a grande, eu sou a pequena. Pessoal, esse ser pequeno, que eu sou pequena diante de meus pais e dos meus avós, por exemplo, e você também, não quer dizer que somos inferiores aos nossos pais, aos nossos ancestrais. E aí já colocando os nossos pais, né, gente? Porque os nossos pais também são os nossos antepassados. Mas não quer dizer que somos inferiores, quer dizer que viemos depois. Eles vieram antes, eles têm a sabedoria. Por isso eles são os grandes e nós os pequenos. E esse lugar é muito confortável para nós. Assumindo que somos os pequenos, não carregamos os pesos deles, porque se somos pequenos, não temos força para carregar o peso deles. Eles têm, eles são os grandes. Tá bem, amados e amadas? Eu concluo aqui o compartilhar dessa linda história, dessa linda constelação. Deixo com vocês um abraço de luz. Que o Criador abençoe sua vida poderosamente, abundantemente e te conceda clareza. Tá bom? Gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Quer fazer pergunta? Deixa aqui no comentário. Eu amo responder. Também tenho meu WhatsApp, se você quiser saber mais. Tá lá no meu perfil. Um beijo. Fique com Deus.